Boa noite a todos. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. É sempre uma alegria para mim poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior, mas é sempre bom a gente pedir o auxílio para que possamos ter êxito na nossa tarefa. A inspiração para a gente elaborar essa reflexão da noite vem de uma música. Eu gosto sempre de trabalhar com música, né? Quando estou em casa também e tenho essa possibilidade, sempre tem uma música de fundo. E nas palestras, né, nas exposições que a gente faz, também a gente trabalha bastante com música. A música que inspirou essa reflexão é essa que está aqui, Sementes do Amanhã. Ela é uma música que ela não teve assim grande repercussão, mas ela fez parte da trilha sonora de uma novela da Rede Globo. Para aqueles que gostam de novela, devem recordar. Uma novela de 1984, 85, de nome Livre para Voar. É uma novela, acho que das 18 horas. E o autor dessa música é o Gonzaga Júnior, Gonzaguinha. Ele, que inclusive desencarnou aqui no Paraná, num acidente. Há mais ou menos 25 anos atrás, foi no 29 de abril de 1991. Ele tinha feito uma apresentação aqui em Cascavel e viajou para o Sudoeste e acabou num acidente automobilístico desencarnando aqui no Paraná. Mas essa música, embora seja de autoria dele, ela era cantada pelo Erasmo Carlos. E a inspiração para a gente fazer, então, a exposição veio porque vocês vão perceber, se já não perceberam, né, que ela guarda muita semelhança com alguns ensinamentos que nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dando-nos assim a ideia de que se o Gonzaguinha, não sei se ele era espírita ou não, mas com certeza ele foi inspirado. E também a gente pode notar que a espiritualidade maior, ela reserva esses ensinamentos e coloca esses ensinamentos em todas as áreas, né? Não necessariamente na área espírita. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus, né? Sendo espíritas ou não. Porque ela veio num meio popular, digamos assim, né? Uma música popular. Mas, com certeza, é uma música inspirada. Vocês vão perceber ela. Bom, como é que a gente organizou isso? Nós vamos ouvir a música aqui na voz de uma cantora espírita, Elizabeth Lacerda. E depois, então, eu reparti a música em 3 partes. E vamos relacionar elas com os ensinamentos que estão aqui no Evangelho. Então, vamos escutar a música. Nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar.
brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Como eu falei, então, uma bela canção, né, com os ensinamentos aqui que saltam aos olhos, né? Então, a primeira parte, a primeira divisão que a gente fez, ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. É parecido com algum ensinamento de Jesus no Evangelho? Para quem já estudou o Evangelho, já leu, tem alguma coisa nisso aí no Evangelho ou não? O que vocês acham? Eu achei alguma coisa aí no capítulo 17, sede perfeito. Ali nós temos a considerada a parábola das parábolas, parábola da semente. E realmente é uma parábola muito interessante, né? Esse ensinamento que traz ali da parábola da semente nos ajuda muito a resolver várias questões na nossa vida, né? Essa parábola da semente, ela começa falando: aquele que semeia saiu a semear. E daí ele fala da semente, né? Algumas sementes caíram no terreno duro, outras caíram no meio dos espinhos, enfim, colocando como a semente. Qual o ensinamento que nos traz essa parábola? O que nós somos em relação a essa parábola? Nós somos a terra fértil, onde são depositadas essas sementes, né? Mas a semente, e aonde é que estão essas sementes? Todas elas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? São 28 capítulos aqui, com ensinamentos fundamentais, eu diria, né? Mas ele fala do menino, né? Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Aqui nós podemos fazer uma reflexão nossa. E o nosso menino já despertou que a gente é semente do amanhã? Na doutrina espírita a gente fala muito em plantio e colheita, né? A lei do retorno. Uma das leis fundamentais e mais importantes da gente compreender. Tudo retorna. Tudo que eu faço retorna. Tudo que eu faço. E essa maneira da gente plantar, então, para a gente compreender melhor, como é que a gente planta? Como é que é feito o plantio? Para a gente ficar um pouquinho mais atento. Todo movimento nosso é plantio. Então, nós plantamos quando pensamos, pensamentos, palavras, ações, atos e omissões também. É plantio. Então é preciso, como ele fala aqui, ontem, o menino que brincava, quer dizer, o menino precisa despertar. Né? Precisa despertar, que isso é importante. Eu preciso agora cuidar, então. Eu agora preciso, porque a gente passa pela vida meio desapercebido. A gente não dá muita bola
acha que não tem muita importância, não. No dia a dia, no nosso cotidiano, né? Faça um exercício, cada um de vocês, sobre como é que anda, por exemplo, as nossas palavras. Porque é importante que eu saiba que as nossas palavras, os pensamentos, eles existem, de fato, é uma energia. Então, tudo aquilo que eu emito, em algum momento vai voltar para mim. Então, eu faço muito mais mal para mim do que aos outros. E olha só, pensamento também. A gente pode ingenuamente pensar que, não, mas eu só pensei. Mas se pega também, né? Tem até um ensinamento de Jesus, um dos mandamentos, né? Se você olhar para alguém com mau desejo, você já pecou. Isso é verdade. Então eu preciso, a partir de agora, me conscientizar do que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu possa plantar e que tenha um retorno da mesma forma para mim, um retorno agradável, um retorno verdadeiro. E a gente, ainda falando sobre semente, vocês já perceberam que a semente, por exemplo, quando a gente planta, qualquer coisa que a gente planta, o número de semente que vem é muito maior, né? Eu planto uma semente e dali são várias depois, né? Então, pense dessa forma. Todo o mal que eu fizer, ele vem, inclusive, maior. E o bem também. São dois destinos, né? Então, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo. A partir de agora, eu começar a pensar um pouco mais. Que, pelo menos, a gente reflita mais nos meus atos, né? Em casa, principalmente em casa, né? Que é o local que a gente fica mais. E a gente acha que não, mas em casa ali, não, mas é ali que tem que exercitar. Aqui, no Centro Espírita, no nosso trabalho, né? Como é que a gente está tratando os nossos irmãos? Somos todos irmãos, né? Então, aqui tem um ensinamento importante, despertar. É preciso despertar para a nossa realidade. Nos entendermos, nos conhecermos como de fato somos, né? Espíritos imortais. A nossa vida tem um grande sentido, né? Fomos todos criados para a felicidade. Todos. E seremos felizes. Não tem alternativa, mesmo que a gente não queira, né? Pode ser que tenha alguém que... Não, mas eu não pretendo ser feliz, né? Mas vai ser. Só vai demorar um pouco mais. Nós só temos esse detalhe, esse tempo de teimosia que faz com que a gente permaneça mais nesse mundo ainda, né? De provas e expiações. Mas é preciso plantar. É preciso plantar. Então, porque eu posso não fazer movimento nenhum, então, né? Eu posso pensar assim, bom, mas então eu não vou plantar. Porque tem uma frase, uma máxima, que se fala muito que o plantio é livre, né? Nós temos livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Porque nós precisamos plantar, não tem jeito. Em dado momento, nós vamos plantar. Então, não é bem livre. Ele é livre que eu posso plantar o que eu quiser. Mas plantar, eu vou ter que plantar. Independente, só por estar vivo, eu estou plantando. Então, se todos nós que estamos encarnados, a gente pensa. O fato de eu pensar, eu estou plantando. Seja lá o que eu pense, né? Mas eu estou plantando. Então, é interessante, então, que eu me atente ao que eu estou plantando. Então, se eu estou plantando milho, vou colher milho. Não tem como colher abóbora, né? Não há possibilidade. Até tem uma história dessa necessidade do plantio, de um agricultor que estava procurando novas terras para plantar. Ele já tinha uma quantidade de terra, mas estava pouco. Ele foi procurar num outro local, e daí, chegando no local, ele encontrou alguns outros agricultores dessa localidade, e chegou ali e perguntou para o cidadão lá, tal, escuta, essas terras dá mandioca? E o cidadão respondeu para ele, dá não, senhor. E daí ele perguntou, milho, dá milho? Ele falou, dá não, senhor. E assim foi, uma série de culturas, perguntando, e nada dava. Aí ele ficou meio preocupado e perguntou, me escuta, mas plantando não dá nada nessas terras? Não, mas plantando dá. É porque é preciso plantar, né? Não dá, de graça não dá, é preciso plantar, é preciso ter um movimento. Uma outra situação também, uma outra história, essa também, eu trabalhei muito tempo com eletrificação rural, aqui na região de Cascavel, trabalhei na Copel,
E então a gente passava por essas plantações de milho. E eu lembro que uma vez um colega verificou uma plantação de milho e percebeu que não tinha ninguém na volta e acabou pegando algumas espigas, né? Encheu os braços lá tal, e pegou as espigas, percebeu que não tinha ninguém, tranquilo. Só que quando ele saiu de um milho faceiro, aparece o dono, né, na frente dele. E aí ele ficou totalmente sem ação, né? E agora? Você não sabia o que falar. E o dono pegou e perguntou para ele: escuta, meu amigo, você plantou? E ele tentou falar alguma coisa, não sabia o que dizer direito, né? Não, só vou te perguntar uma coisa, você plantou? E aí o cara ainda saiu bem. Ele chegou na hora e falou assim: olha, plantar eu não plantei, mas o que eu orei para chover, o senhor não imagina. Aí o rapaz até acabou, falou para ele: tá bem, então, leva, né? Na verdade é uma situação não tão grave, né? Mas a verdade é que não deve pegar. O que não é meu, não tem jeito, né? Você pegou, vai acontecer alguma situação semelhante com ele. É a lei do retorno, não tem jeito. Então é preciso a gente se compenetrar disso, né? O que é meu, e vai dar um jeito de chegar até mim, pelo meu trabalho e pelo meu esforço. Não tem como, não tem outra alternativa. É bom a gente entender isso. Bem, mas vamos avançar. Segunda parte. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Essa parte aqui é interessante também. Para não ter medo. Nós vamos destacar aqui o medo, né? Nós temos muito medo, né? E um pouco de medo, ele é necessário, né? A gente tem, porque a gente está encarnado, mas não esse medo que a gente tem exagerado, né, de algumas coisas, né? E aqui tem uma frase também no finalzinho ali, ó, que esse tempo vai passar. Isso aqui, no meio espírita, é uma coisa muito interessante, né? Nós temos que nos reconhecer como espíritos imortais. Somos passageiros aqui. Então, tudo vai passar. Só não passa as minhas palavras, ensinava Jesus, né? Permanecerão. Esses ensinamentos de Jesus permanecerão. São palavras de vida eterna. E é importante a gente se entender por isso, né? Passageiro, o corpo, o espírito, pré-vive e sobrevive. Será que a gente tem certeza disso mesmo? Porque esse é um dos casos do medo, né? A gente tem medo porque não está bem internalizado, não está bem compreendido isso. Será que a gente se entende mesmo como espírito imortal? Como passageiro, né? Não se desespere nem pare de sonhar. Aqui o desespero, nós vamos relacionar ele com o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse capítulo, ele é o maior, porque, na verdade, não há quem esteja encarnado aqui e não esteja aflito, né? Aflições, não sofra, digamos assim, né? Todos nós sofremos. Todos nós. A gente pode, às vezes, pensar que eu sofro, eu olho alguém assim, aparentemente, eu não conheço muito, mas percebo aquela pessoa me parece um pouco melhor e acho que eu sofro mais, meu sofrimento é maior, mas não. Todos. Até porque eu tenho que relembrar que Deus é soberanamente justo e bom. Então, o sofrimento é inerente a cada um. Pela minha história, pelo meu próprio caminho, eu acabo sofrendo. Mas quando eu começo a compreender isso, o próprio sofrimento ele diminui. E já não tem mais o tamanho que a gente daria para ele, né? Mas, se a pessoa não conseguir, ou não entender, não se entender como espírito imortal, aí o sofrimento cai com todo o peso mesmo, né? Se eu pensar que a minha vida é só berço, túmulo, aí não importa quanto tempo eu viver, né? Não importa mais a quantidade de tempo que eu viver. Porque 100 anos a gente pode viver, mas nós vamos desencarnar. Isso não tem saída, né? É bom a gente entender isso, né? E mais ainda, desencarnar
é bom, não é ruim. A gente vê as pessoas que elas entendem que a gente vai desencarnar, mas triste, né? Até entendo, vamos desencarnar, mas que demore um bom tempo, né? Ainda tentando afastar uma coisa que a gente desencarna em qualquer idade, né? Não precisa nem envelhecer. Essa é uma outra ordem de coisa que ficou mal explicada e mal compreendida. E o ser humano, ele acaba se atrapalhando mais com isso. Por exemplo, vocês já viram o pessoal falar sobre, por exemplo, que no caso, os filhos é que tem que enterrar os pais, né? Falam que isso é uma ordem natural. Não, não tem nada de natural. Quem falou isso, falou de maneira equivocada. A gente desencarna em qualquer idade. E é justo. Tem mais essa. As pessoas acabam piorando, inclusive. O sofrimento fica, inclusive, maior. Se eu levar esse pensamento como regra de que está infringindo a lei natural, está tudo errado. Não tem... Pode-se dizer que é um acontecimento difícil, né? Isso é. Mas não tem nada de antinatural. É natural. Não foi dito, olha, a gente vai viver e depois de velho nós vamos desencarnar. Não, esse é o ser humano que botou na cabeça que é assim e acaba sofrendo mais, por não entender, né? As pessoas falam, nossa, se eu perdesse o meu filho e tal... Olha, ninguém quer, mas é um acontecimento que pode, né? Dentro da história de cada um, pode acontecer de um filho voltar para casa antes da gente. E às vezes até por mérito, né? Nós estamos num mundo aqui de provas e expiações, a gente tem que sempre lembrar disso, né? A gente corre atrás da felicidade e ela escapa, né? Da maneira que a gente quer enxergar a felicidade, nunca vamos conseguir, né? Porque eu sou feliz por um momento e já no outro eu tenho problema, né? Quem não tem, né? É só a gente perceber, né? A gente sai daqui e já tem alguma coisa para resolver, tem alguma aflição. E ela só se diminui à medida que eu compreendo. E a doutrina espírita, ela é uma das mais importantes que explica melhor isso. Todo mundo fala, né, do espiritismo, quando acontece algum fato grave na nossa vida, o pessoal fala, nossa, a doutrina espírita é a que mais consola, né? Pois é, mas se é a que mais consola, por que a gente já não se instrui? Já antes, né? Para que eu não sofra, né? Tanto. Esse capítulo do Bem-aventurados Aflitos, a gente pode perceber que aqui, nas bem-aventuranças, Jesus fala da vida futura, né? Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Quando? Não é agora, né? Ele não está falando da vida presente, né? Aqui, ele fala para o Espírito, como de sorte, em todos os capítulos. Tudo que Jesus falava era para o Espírito imortal. E as pessoas... Eu confesso para vocês que eu vim da Igreja Católica e sempre tive muita dificuldade na leitura da Bíblia. A gente tentava ler e não conseguia compreender, né? Me dava um certo desespero. Muita vontade de entender e pouca coisa eu entendia. Lia, meio por desencargo, sabe? Abria a Bíblia ali, tentava um pedaço, vou num outro tal. Ficava me debatendo, mas não é possível, não. O que acontece? Aí nós conseguimos encontrar a doutrina espírita e verificamos, o detalhe era que eu não estava lendo como o homem carnal. Aí a gente não tem como entender. Pouca coisa a gente entende. Nós vamos, pouquinha coisa você consegue compreender. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade não é uma Bíblia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a própria Bíblia, né, o Novo Testamento, mas agora com a luz dos Espíritos, né, aqueles que já viveram aqui, passaram por aqui e nos dão essas instruções, dão esse toque, através dos médiuns, né, dos vários médiuns, esses ensinamentos importantes para nós. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Aqui,
Porque, na verdade, não tem como a gente, digamos assim, nós estando encarnado aqui, a gente, digamos, está feliz ou está bem-humorado todos os dias, né? Certamente, em algum momento, a gente, por alguma razão que a gente não sabe, ou, na verdade, até sabe. Eu já descobri que a gente sabe. Eu sempre, às vezes, você encontra as pessoas e o pessoal fala, pai, hoje eu não estou bem, não sei porquê. Sabe? Desde que você queira. Se você fizer um mergulho íntimo, você sabe o que lhe incomoda. Mas a gente tem medo, né? A gente tem medo de encarar isso. Então, eu me escondo, né? Nessa máscara tal, e deixo passar um pouco e vou. Mas, na verdade, se você quiser, todos nós temos como acessar o problema, né? Nosso. Aquilo que nos aflige. Não tem, ninguém está mal-humorado do nada. Isso não existe. É falta de se escutar um pouquinho mais, né? Meditar um pouquinho mais o que está acontecendo, que você vai descobrir. Mas mesmo assim, vez que outra, a gente dá uma decaída. O importante disso tudo é que isso não dure muito tempo, porque não resolve nada. Você vai continuar existindo e, se eu não resolver também os meus problemas, isso vai acontecer sistematicamente. Volta e meia, a problemática vem de novo. Como se fosse perguntar, aí, vamos resolver isso? E eu me escondo de novo e vou. Porque, na verdade, a gente, pelo fato de estar encarnado, nós temos aqui a possibilidade de usar as tal das máscaras. Aqui nós podemos enganar. Aqui nós podemos enganar. E é tão importante que a gente não vista essas máscaras, né? Que a vida nos oferece. Ela oferece, tem gente que usa. Porque, como vocês sabem, aqui é uma cópia imperfeita da vida verdadeira, da vida espiritual. Imperfeita. Aqui é possível a gente enganar. Mas na vida verdadeira, que nós vamos voltar para lá, né? Não tem como, lá não dá. E lá a gente se decepciona muito, né? Então, quão importante é a gente aqui já tentar viver a vida verdadeira, se esforçar para viver a vida espiritual, mesmo aqui. Porque aí já é possível você vislumbrar a felicidade que a gente tem direito, a verdadeira. Não essa que escapa. Porque a felicidade, aqui nesse capítulo, do capítulo 5, ele fala um pouco da felicidade. Que as pessoas se esquecem, né? A gente se esquece, a gente quer ser feliz a todo custo. Na verdade, isso é uma aspiração do espírito. Isso é inato do espírito. Nós nascemos para ser felizes. Por isso que a gente quer ser feliz. Né? Todos nós temos essa ânsia pela felicidade, de ser feliz. Mas a gente vê que ela escapa. Do jeito que a gente vive aqui, a gente não consegue pegar ela. Todo momento ela escapa. E a felicidade, como nos ensina Jesus, é totalmente diferente dessa felicidade que o mundo oferece, né? Felicidade, segundo o Livro dos Espíritos, para as coisas materiais, a posse do necessário. Para as coisas do espírito, consciência tranquila e fé no futuro. Só isso, já dá para ser feliz. Olha que simples, né? Será que precisa de dinheiro para conseguir isso? Posse do necessário? Precisa viajar? Nada contra, né? Inclusive dinheiro também. Nós podemos tudo. Inclusive dinheiro. Eu posso ter todo o dinheiro. O problema é o que eu faço com ele, né? E a gente corre tanto, né, atrás de dinheiro, né? Corre tanto sem saber o dia de amanhã, né? A gente não sabe se vai estar encarnado, né? Porque as coisas daqui, nós vamos deixar tudo aqui. E a gente dá um valor enorme a isso que eu vou deixar, que é transitório. Aquilo que é definitivo, que é real, eu deixo para depois. Como eu sempre digo, né? A maior parte das pessoas, nessa situação de cópia imperfeita, a gente pensa da seguinte maneira, a gente até acredita, então, na vida espiritual, que é essa que, por enquanto, eu não consigo ver. Como eu estou encarnado, né, eu tenho dificuldade de me entender como espírito. Essa figura aqui é passageira, né? Isso aqui é uma roupa que a gente está usando logo. E esse tempo é curto demais na nossa vida que a gente pensa, seja quantos anos forem.
As pessoas falam que a gente pode durar, o homem poderia durar até 120 anos, né? Pode, mas eu acho que o nosso problema não é esse. O nosso grande problema não é a quantidade, é não deixar de viver. O que a gente não quer é deixar de viver. E a gente não vai deixar, né? Nós só precisamos acreditar nisso. Não vamos deixar de viver. Então não é mais quantidade. Até porque quantidade também, há uma grande dúvida, né, na quantidade, né? Por mais que a gente pense em viver 120, por exemplo, que a ciência diz que o homem poderia viver, o que a gente percebe é que ali, depois dos 80 anos, a coisa começa a complicar. Por mais que diga que viva, talvez sobreviva, então, né? Fica melhor. É como se fosse assim, é um tempo que a gente tem, máximo, e que o espírito precisa sair. E para sair, vem toda a enfermidade, por mais que eu me cuide. Para vocês terem uma ideia, eu posso me cuidar, eu posso ser uma pessoa que não fuma, não bebe, ele se alimenta correto, não tem jeito. Porque nós temos a parte da genética também, né? Nós podemos já trazer alguma coisa, que já é um aviso. Está voltando, está chegando o momento de voltar. O que deveria, na verdade, nos dar uma grande alegria. Parece mentira. Para aquele que leva a sua vida corretamente, eu não tenho dúvida, né? Que seria um momento de alegria, mas não é o que a gente vê na nossa sociedade. As pessoas, eu vou ficando mais velho, vou começando a me preocupar. Mas eu acho que é muito mais vergonha de não ter feito a coisa certa do que medo, né? Porque a gente sabe que está chegando a hora de se encarar a si mesmo. Porque nós vamos se encontrar com a nossa própria consciência, né? Então, acho que é muito mais isso. Por isso que eu falei, para não ter medo, mas para isso eu tenho que estar atento. Quais são os meus valores, né? Que eu estou cultivando. Muito importante isso, né? Ele fala aqui também na melancolia, nesse capítulo. Melancolia. A melancolia também. Uma tristeza que a gente tem, como se diz, meio sem motivo, mas o motivo da melancolia, muitas vezes, é justamente essa vontade do espírito de ser feliz. E ele não consegue por estar encarnado. É inato, eu quero ser feliz, mas o fato de eu estar encarnado me limita. A gente sabe que a gente é muito maior do que essa figura que está encarnada no corpo. Né? Aqui, na verdade, está um pedaço da gente, né? Mas o restante que eu vivi, como nós somos seres que já vivemos aqui, nós não está perdido, existe. Quando eu desencarno, eu amplio, inclusive, porque eu me encontro com tudo, o meu todo. Então não tem escapatória, não tem jeito. Nós vamos ter que nos encontrar conosco mesmo. Então, por isso que eu digo das máscaras, não usem as máscaras. Autenticidade, seja o que você é. Não importa. E seja o melhor que você é. Eu não preciso ser melhor que os outros. Seja o seu melhor. É isso que precisa. A gente fala que nós precisamos de esforços nossos, mas a sociedade também cobra muito para a gente ser o melhor. Não, tu tem que ser o melhor. Não tem que ser o melhor que os outros, não. Mas o teu melhor, sim. Aliás, nós hoje, todos que estão aqui, nós estamos aqui diante dos melhores momentos de vocês. Cada um de vocês está no melhor momento. Isso já é uma grande alegria, né? Esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. Como nós somos seres em evolução, na vida anterior, certamente nós fomos pior do que agora. Podemos estar, então, no mínimo igual. No mínimo igual que a gente foi. E que é o que a maior parte das vezes acontece. A gente vem para cá e patina na mesma situação. Fica meio distraído, né, com as atrações da vida aqui e acaba não fazendo nada do que aquilo que a gente combinou. Porque a gente não está aqui por acaso. Todos temos missões e a gente sabe também. Precisa só dar pensar um pouquinho mais, saber o que é. Todos temos missões. Depois não adianta, né? Depois que eu desencarnar, aí entramos em desespero lá, então. Vamos pedir uma nova oportunidade. Vamos para a parte final, então, da música, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais.
Vamos lá fazer o que será. Esse aqui é o capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta as montanhas. Tão importante, né? A tal da fé. Mas a fé, de novo, a gente tem que aqui ressaltar a doutrina espírita, né? Porque é a única que nos fala de uma fé diferenciada. A fé raciocinada. Porque a fé dogmática, a fé cega, não nos leva a lugar nenhum, né? E a maioria das pessoas caminha com essa fé fraca. Aqui na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase aqui que fala sobre a fé. Ó. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito importante isso. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em Deus sabendo por que eu acredito. Porque só acreditar em Deus, da boca para fora, não adianta, né? Não adianta nada. Mas é isso que algumas religiões nos ensinam. E aí nós vamos tendo essa fé fraquinha, fraca, em qualquer situação contrária. Qualquer decepção que eu tenho, eu já reclamo de Deus. A mínima contrariedade da minha vontade, eu já acho que Deus me abandonou. O que será que eu fiz? E deve ter feito alguma coisa mesmo, né? Porque, vejam bem, nós temos no capítulo 28, que são preces, uma coletânea de preces aqui, e a primeira prece que aparece é uma que é de todas as religiões. A oração dominical Pai Nosso. Eu gosto muito de relacionar ele com fé, Pai Nosso. Porque essa oração todo mundo conhece. Todo mundo em algum momento se utilizou do Pai Nosso. Mas a gente tem que prestar atenção também. Lembra que eu falei para você das palavras? A palavra tem energia. E quando eu falo, eu tenho que falar com o coração. Não dá para mim orar só de boca. Tipo aquelas rezadeiras que tinham, né? Que usavam 500 orações, faz o terço e tal. Não que não tenha valor, né? Mas é complicado, né? Isso, né? Não é a repetição. Às vezes 2 palavras que eu dei de coração tem muito mais valor do que um. Então no Pai Nosso, nós temos ali no final do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha só. Relacionem isso. Seja feita a sua vontade. Você reza, seja feita a sua vontade. E aí, quando acontece alguma coisa que você não gostou, você reclama. Mas você não está rezando que seja feita a vontade de Deus? Então, quando a gente tiver numa situação dessa, é bom então que a gente nem reze. Se utilize de uma outra situação, porque não vai adiantar nada. As pessoas às vezes falam que eu deixar nas mãos de Deus. Eu deixo nas mãos de Deus. Não, a gente deve deixar, mas não em último caso. Quando eu não tenho mais saída, eu deixo nas mãos de Deus. Não, deixa nas mãos de Deus sempre. Sempre. Por exemplo, eu hoje, na minha vida, eu aprendi isso. Eu faço, como a gente faz planos, todos nós fazemos planos e devemos fazer na nossa vida. Por exemplo, eu tenho um plano que a minha vida caminhe para cá. Aí acontece algum fato, ela vai para o outro lado. Eu agradeço a Deus, porque Ele sabe o melhor para mim, eu não sei, eu erro. Então, em vez de eu achar que aquele caminho que eu fiz para mim, meu plano, que Deus contrariou ele, ao contrário. Obrigado, Pai, por me indicar o caminho correto. Ele sabe. Ele é o pastor e sabe o caminho. Aí, isso a gente deve se deixar. Se deixe levar. Então, e aí a gente não vai reclamar mais. Porque toda reclamação nossa, o murmurar e tal, vai contra a lei de Deus, né? E outra situação também que a doutrina espírita nos explica muito bem, por exemplo, é impossível para nós entendermos a intimidade de Deus, não dá. E eu não vi ainda uma outra doutrina, uma outra religião que conseguisse, através dos atributos da divindade, nos colocar numa maneira bem próxima de Deus.
os atributos da divindade, principalmente o atributo que Deus é soberanamente justo e bom. Vejam bem, se nós temos um Pai que é soberanamente justo e bom, e eu rezo para seja feita a vontade dele, não posso mais reclamar, né? E se a gente conseguir internalizar isso bem na nossa vida, vocês podem ter certeza, os sofrimentos diminuem. Nós não vamos nos livrar de ter sofrimento. As vicissitudes da vida, as tribulações da vida fazem parte do mundo que nós estamos, né? Provas e expiações. A gente não pode, isso aí tem que se compenetrar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E só permanecemos aqui pelas nossas imperfeições. Se a gente fosse bom, tivesse tudo certo, não estava aqui. Aqui não é lugar de bom. Mas o próprio mundo já está passando por um mundo de regeneração. Nós estamos caminhando, mas estamos bem no início. Isso é muito tempo, né? Isso não se dá da noite para o dia. Então, quando nós estamos bem no início, as características ainda são de provas e expiações. E qual é a maior característica do provas e expiações? O mal é maior do que o bem. Essa é a característica do provas e expiações, e não precisa a gente olhar, né, muito para perceber, né? Que é o mal, mas já dá para se ver também que o bem começa a aparecer. Que é a característica de regeneração. Aí se inverte. Aí nós temos uma inversão. O mal vai ser menor. Como nós não estamos aqui pela primeira vez, vamos desencarnar e voltaremos, eu estou fazendo um grande esforço para ver se eu volto já num mundo melhor, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus nos ensinou. Então, essa aqui é de provas e expiações, é como se fosse uma escola, né? A característica dela é essa. Mas nós podemos, por nosso próprio esforço. Então, eu quero, não sei se eu vou conseguir. Estou me esforçando, né? Dentro das nossas limitações, aspiro que a gente possa viver num mundo melhor. E essa parte aqui agora final. Olha só, nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Aqui também, né? Olha, nós somos construtores da nossa vida. Isso é importante da gente internalizar, né? Nós mesmos construímos a nossa própria vida. Como eu falei do plantio e colheita, né? Pô, eu já sei agora, né? Que o que eu planto é o que eu vou colher. E ele diz aqui, ó, vamos lá fazer o que será. É como se construa o que você quiser. A tua vida está na tua mão. Eu posso construir, posso ser o que eu quiser. Tudo tem as consequências, né? Nós podemos tudo, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que fazer as verificações, né? Tudo eu posso. Isso é um ensinamento de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Meus irmãos, era essa então a nossa contribuição, a nossa reflexão. Agradeço a paciência de nos escutar e o desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.